Terça-feira, 6 de abril de 2021. No CL News de hoje, o barata voa de grandes proporções na esquerdopatia do Fazendão. Um estrago de 37 milhões de reais nas contas dos criminosos só no primeiro trimestre do ano. Presidente Bolsonaro retoma a agenda de viagens esta semana. Olá, eu sou Cláudio Lessa, falando de Brasília. Esta edição abre com uma panorâmica sobre o barata voa da esquerdopatia do Fazendão. O boquirroto ex-presidenciável Ciro Gomes voltou a falar sobre a participação do vigarista cachaceiro de 9 dedos, o maior ladrão da história do Brasil, nas eleições de 2022. Segundo o cearense falastrão, o Petralha deveria ter, abre aspas, generosidade, fecha aspas, e repetir o que a cretina Kirchner fez na Argentina, concorrer como vice-presidente. O que o ex-presidenciável cearense nunca teria coragem de reconhecer é que cretina Kirchner deu um passo atrás para ajudar a Argentina a acabar de se autodestruir. A petralhada não perdoou, dizendo que Ciro Gomes está no desespero. Mas o desespero atinge a petralhada também, inclusive no Senado Federal, onde um projeto de emenda à Constituição apresentado por um petralha beira o ridículo. O baiano Jacques Wagner, figurinha carimbada, que dispensa apresentações, resolveu se inspirar na emenda 25 da Constituição dos Estados Unidos e quer que, aqui no Fazendão, o vice-presidente, com o apoio da maioria dos ministros, possa pedir o afastamento do presidente da República de suas funções com base na ausência de condições físicas ou mentais. Segundo se informa, uma figurinha carimbada da Câmara dos Deputados, traíra de carteirinha, também estaria ruminando um projeto semelhante. Como você vê, o barata voa não é pequeno, não. O vaporoso imprefeito de Curitiba, o pançudo Rafael Greca, desistiu de multar quem distribuir comida aos moradores de rua sem autorização da prefeitura. Diante da revolta de quem passa fome ou se vê no lugar de quem está com a barriga vazia, ele encaminhou à Câmara Municipal um texto que retira a previsão de multa do projeto. Greca pançudo, que no início do ano teve a pachorra de publicar nas redes sociais um cardápio de café da manhã de fazer inveja a reis e rainhas, diz agora que quer conquistar o apoio de todos os que fazem o trabalho solidário em Curitiba. É muita cara de pau para pouco óleo de peroba, viu? Em cerimônia fechada, o presidente Jair Bolsonaro deu posse hoje aos novos ministros da Defesa, Walter Braga Neto, da Justiça, André Torres, da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, e de Relações Exteriores, Carlos França, além do novo advogado-geral da União, André Mendonça, que saiu do Ministério da Justiça e retornou à AGU. A reforma ministerial foi anunciada no último dia 29. A cerimônia foi fechada à imprensa e contou com a participação de parlamentares como o presidente da Câmara, Arthur Lira, os líderes do governo na Câmara, Ricardo Barros, e no Senado, Fernando Bezerra Coelho, além do presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira. Deixaram o governo Ernesto Araújo, Fernando Azevedo e Silva e José Levi, que era o advogado-geral da União. Os demais foram apenas remanejados para outras pastas. No pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro não dispensou uma pequena alfinetada quando destacou a importância de escolher uma equipe de confiança. Agora, aprendi também, depois de a terceira idade, que o currículo é muito importante. Mas tem algo que é muito mais importante que o currículo. É a confiança nas pessoas. E assim, nós devemos montar a equipe que se propõe, se voluntaria a estar conosco, em especial nos momentos difíceis. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública promoveu 48 leilões do patrimônio apreendido de criminosos no Fazendão neste primeiro trimestre de 2021 e arrecadou mais de 37 milhões de reais. O número de leilões já é 4 vezes maior do que o ocorrido no mesmo período de 2020.
A arrecadação também é mais de 12 vezes maior do que a registrada no primeiro trimestre do ano passado, quando os bens leiloados geraram 3 milhões de reais. Desde o início da fraudemia de matéria plástica, os leilões passaram a ser 100% online, abertos para a participação de cidadãos de todo o Brasil. Este ano, já foram leiloados imóveis milionários, joias, veículos, além da conversão de mais de 18 milhões e 700 mil reais em moedas estrangeiras confiscadas. O presidente Jair Bolsonaro vai retomar sua agenda oficial de viagens pelo país. Durante esta semana, estão agendadas passagens por Foz do Iguaçu, no Paraná, Chapecó, em Santa Catarina, e a capital de São Paulo. Em Chapecó, o presidente vai acompanhar o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, numa agenda em apoio ao prefeito João Rodrigues. Bolsonaro considera o prefeito de Chapecó um exemplo a ser seguido, já que o mandatário é favorável ao chamado tratamento precoce. E como você viu aqui no CL News, conseguiu reduzir a perto de zero os problemas da cidade de Chapecó com a peste chinesa. O destino em seguida é Foz do Iguaçu, onde o presidente vai acompanhar o término das obras da pista de pouso e decolagem no aeroporto da cidade. Também serão inaugurados um novo pátio de manobras, bem como as vias de acesso ao aeroporto, que foram duplicadas. Na capital paulista, Bolsonaro manterá encontro com grandes empresários, entre eles Flávio Rocha, da Riachuelo, Luiz Trabuco, do Bradesco, e Rubens Ometo, da Cosan. Está criada mais uma presepada na terra do é assim mesmo. Agora são as atividades religiosas em tempo desta empulhação cretina que é a fraudemia de matéria plástica. O assunto é debatido no infame Instituto Lula, no âmbito de duas ações que questionam um decreto do desgoverno sino-paulista do Joãozinho Agripino Trancalua Tissetung, o maníaco do Morumbi, que vetou a realização de atividades religiosas presenciais. O presidente do infame Instituto Lula, o sinistro Luiz Fux, depois de alisar e analisar o fato com as madeixas artificiais dele, decidiu marcar para esta quarta-feira o julgamento que definirá a liberação ou não da realização de cultos e de outras práticas religiosas presenciais durante esta fraudemia. Um dos atores dessa palhaçada por dever de ofício é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que apresentou ao Instituto Lula 2 pareceres em que ele defende a realização de cultos, missas e demais atividades religiosas, afirmando que o fechamento de templos é desproporcional. Por seu turno, o sinistro Crasso Nunes Marques, do infame Instituto Lula, se defendeu de críticas por permitir, monocraticamente, a abertura de templos religiosos durante a fraudemia da peste chinesa. Segundo Marques, abre aspas, o momento é de bom senso e não de hipocrisia. O Distrito Federal, estados e municípios têm academias e restaurantes abertos porque se avaliou que seriam essenciais nesta pandemia. E tem muitas atividades funcionando, fecha aspas. Ainda segundo ele, a religião tem um papel relevante no momento em que vivemos. A participação das igrejas é muito importante para o amparo espiritual. É interessante lembrar a esta altura uma declaração do sinistro Narco Aurélio, o decano da Boca Frouxa, que agora está de saída e resolveu dar palpite sobre tudo no mundo. Para Narco Aurélio, abre aspas, imagino que Nunes Marques seja muito religioso, fecha aspas. É bacaninha? Eu também fico pensando aqui se o sinistro Narco Aurélio não é muito, mas muito bandido quando ele solta criminoso do PCC. A linha de raciocínio é a mesma, né? Em mais um ataque de cretinice explícita, o sinistro Gilmar Boca de Caçapa Mendes deu 5 dias para que o Ministério da Justiça explique o uso da Lei de Segurança Nacional contra os críticos do governo Bolsonaro, já que, na visão deste integrante do escritório do crime montado na Praça dos Três Poderes, criticar ou mesmo ameaçar de morte o atual presidente não deve passar de mera liberdade de expressão. O mesmo não aconteceria se as críticas e ameaças fossem dirigidas à dupla de vigaristas que foi responsável pela nomeação de suas excrescências.
O mesmo prazo também foi dado à Polícia Civil do Rio e às polícias militares do Distrito Federal e de Minas Gerais. O chilique do Boca de Caçapa tem a ver com o grupo de 5 esquerdopatas idiotas que estenderam uma faixa na frente do Palácio do Planalto outro dia, associando Bolsonaro ao nazismo, com a intimação do adestrador de focas Nelipe Feto, que chamou Bolsonaro de genocida nas redes sociais, e com um esquerdoide de Uberlândia que avisou que ia matar o presidente pouco antes de uma visita de Bolsonaro àquela cidade. Cretinice, a gente vê por aqui. O sinistro Lex Luthor de Moraes, do infame Instituto Lula, rejeitou um pedido da defesa do desgovernador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Strume Witzel, para que o processo de impeachment dele fosse suspenso. A defesa do desgovernador afastado argumentou que o Superior Tribunal de Justiça não enviou a totalidade dos anexos da delação premiada de Edmar Santos, ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro. Ao analisar o pedido, Lex Luthor de Moraes entendeu que foi assegurado à defesa o acesso ao material remetido pelo STJ para o Tribunal Especial Misto, que julga o impeachment e que fazia referência ao Strume Witzel. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Checker. O objetivo é desmantelar um esquema de fraudes no recebimento do auxílio emergencial do governo federal e identificar o possível envolvimento de organização criminosa. Pelo menos 12 agentes da PF cumpriram 2 mandados de prisão preventiva e 2 de busca e apreensão em Umuarama, no Paraná. O golpe deu prejuízo de cerca de R$1 milhão às vítimas e ao governo. Segundo a PF, para fraudarem o auxílio, os criminosos faziam uso de programas de computador geradores de CPFs e softwares chamados checkers, que indicavam os titulares aptos a receber o benefício. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que o Brasil vai colaborar, mas não quer dividir igualmente a conta de uma crise climática causada, na maior parte, pelas economias desenvolvidas. Ao participar de uma live sobre desenvolvimento sustentável na Amazônia, transmitida pela Fundação Getúlio Vargas, Salles afirmou que o problema climático não foi criado e muito menos agravado pelo Brasil, um país que era eminentemente agrícola durante o processo de industrialização das economias desenvolvidas. O ministro comentou que, abre aspas, no saldo acumulado de gases de efeito estufa na atmosfera, o Brasil tem participação próxima de 0, fecha aspas. Ele acrescentou que, se considerado o fluxo atual de emissões, o Brasil participa com 3%, muito menos do que as emissões da China, de 30%, dos Estados Unidos, de 15%, da Europa, de 14% e da Índia, de 7%. Mesmo com um resultado inconclusivo nas eleições, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu recebeu um mandato do presidente de Israel para tentar formar um novo governo nesta terça-feira. Por lei, Netanyahu terá 28 dias para atrair possíveis aliados e formar uma coalizão majoritária no parlamento de Israel. O prazo pode ser prorrogado por mais 2 semanas. Depois disso, o presidente Reuven Rivlin pode escolher outra pessoa para formar a maioria parlamentar. Na história de Israel, ninguém ficou por mais tempo no poder do que Benjamin Netanyahu. Ele está no cargo de primeiro-ministro desde 2009. Você sabe que o CL News defende ativamente o armamento dos cidadãos de bem, desde que observadas exigências mínimas de idoneidade, sanidade mental e treinamento específico com armas. Você agora vai ver um exemplo do valor de uma arma nas mãos de um cidadão de bem. A digital dele, eu não sei, e outra coisa, eu vou falar que você é digital primeiro. Primeiro a digital dele tá falhando. Não sei ficar certo, cabe no dia. E outra, essa Você trocou a tela? Não troquei, ele é novinho, Zé Lugar. Deixa eu ver aqui. Não tem telefone aqui não, cara. Não tem telefone aqui não. Não tem não. Acabou de abrir. Acabou de abrir.
Pode olhar, pode olhar. Telefone não? Não tem, não fica telefone aqui não. Olha assim, vamos lá. Tem, pode olhar. Ô, se tentar vai tomar! Se tentar vai tomar! É, seus vagabundos. Aí, ó, trouxa. Bando de vagabundo. Aí, ó. Se tentar pegar a mochila, vai tomar outra. Eu tô avisando. Eu tô avisando, hein? Eu tô avisando. Aí, ó, trouxa. E eu conheço o menino que tá com ele, Zé. Você acredita? Eu conheço o menino que tá com É, ele. eu vi o menino do outro lado lá, ó. Eu conheço esse, é o menino que tá com ele, eu conheço. Eu parei o carro do lado do menino. As vendas de veículos novos no Fazendão cresceram 13,2% entre fevereiro e março desse ano. Quase 200 mil unidades foram vendidas no período, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Os dados foram divulgados hoje pela FenaBrave, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Nem o fechamento das concessionárias e nem mesmo a falta de componentes que forçou o fechamento de diversas montadoras, como o CL News informou aqui ontem, inviabilizaram o setor. Ainda sem solução para sancionar o orçamento de 2021, o governo decidiu adiar o lançamento de medidas que já haviam sido anunciadas. A antecipação do 13º dos aposentados do INSS, a renovação do programa de corte de jornada e de salários, além da nova rodada do PRONAMP, o Programa de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, eram esperadas para março ou até o feriado de Páscoa. Acontece que o impasse tem origem no fato de o texto aprovado pela politicalha do Congresso Nacional trazer certas pegadinhas fiscais que no futuro poderiam fomentar pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro. O presidente, inclusive, já foi aconselhado até a vetar alguns artigos do orçamento. Esta semana, no entanto, surgiram sinais de acordo com os parlamentares para realizar cortes orçamentários que poderiam trazer a situação de volta para a CNTP, ou seja, as condições normais de temperatura e pressão. O governo Bolsonaro começou a pagar hoje a nova rodada do auxílio emergencial. A estimativa é de que as parcelas que vão ser pagas durante 4 meses injetem 44 bilhões na economia do Fazendão. O valor médio a ser pago é de R$ 250, chegando a R$ 350 para a mulher chefe de família. Quase 46 milhões de pessoas deverão receber a ajuda financeira do governo federal. Durante uma audiência na Câmara dos Deputados, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, saiu em defesa da educação domiciliar, conhecida pela palavra em inglês homeschooling. Ele destacou que o governo prioriza o tema para, abre aspas, colocar na legalidade mais de 35 mil famílias, fecha aspas, que já optam pelo modelo. Existem pelo menos 8 projetos sobre homeschooling em tramitação, parte para permitir e parte para proibir a prática. A educação domiciliar prevê a participação dos pais no ensino dos filhos ou a contratação de professores particulares. O ministro Milton Ribeiro lembrou a questão da socialização oferecida pelas escolas, mas ele disse que existem outras formas de socializar, seja na família, nos clubes, nas bibliotecas e até mesmo nas igrejas. E já que estamos falando sobre o tema educação, vale lembrar que educação não é decorar que Hitler matou 6 milhões de judeus, não. Educação é entender como milhões de alemães comuns foram convencidos de que isso era necessário. Educação, acima de tudo, é aprender a identificar os sinais de uma história se repetindo. Pense nisso. E, por favor, não seja nem haja como esses 87 mil imbecis analfabetes da geração Paulo e Freire que tomaram zero na redação de prova do Enem porque usaram pronomes neutros. Esses retardades não irão a lugar nenhum. Você deve ter ouvido falar da monumental demonstração de ignorância e antissemitismo da Universidade de Brasília, que se recusou a estabelecer uma aliança de cooperação científica e tecnológica com Israel. Pois bem, esse ataque barato de imbecilidade, preconceito, hostilidade e discriminação
classificado de uma papagaiada pelo xará Cláudio Humberto na coluna dele Diário do Poder, ocorreu da seguinte forma: a moção dos ignorantes contra a cooperação científica e tecnológica com Israel foi aprovada por 35 votos contra 6, durante uma Assembleia Geral Extraordinária dos Professores da Universidade de Brasília. Para sua informação, a UNB tem 2.800 docentes, viu? Estamos quase encerrando mais esta edição do CL News e eu aproveito para agradecer e retribuir o abraço enviado pelos telespectadores Wagner Mosquem da Silva, de Sapucaia, lá na zona rural de Itapemirim, na região sul do Espírito Santo, pela Maria e pelo missionário Ivanil Teodoro Vieira, lá de São José do Acácio, distrito de Engenheiro Caldas, em Minas Gerais, e enviar uma saudação toda especial e um forte abraço para a Patrícia Molbert, para a Carolina Lovett, para a Flávia Macedo Bonecas e Artes, para a Helciane Halfeld e para a Madorow. E em nome de todos, convidar você a se inscrever no canal do YouTube. Junte-se aos mais de 269 mil inscritos. E se você já estiver inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa, porque a plataforma andou dizendo que vai cortar as inscrições de quem ela acha que é spam. Pois bem, se tiverem por acaso cortado a sua inscrição, se inscreva novamente, por favor. Clique no sininho para ser avisado toda vez que um vídeo novo é publicado. Dê o seu like e, se você puder, faça também um comentário. É muito importante para mim conhecer a sua opinião, saber o que você pensa. E é importante para que a plataforma também caia na real e entenda de uma vez por todas que você está realmente interagindo ativamente com o canal. Agora, é o seguinte, além do YouTube, do Facebook, do Instagram e do Twitter, o CL News também está presente no Vimeo, no Signal, no Minds, no Gab, no Brighteon, no Dailymotion, no Telegram e em outras plataformas que não admitem censura e onde a edição do telejornal é publicada sempre na íntegra, sem cortes. Por favor, fale do CL News para todos os seus amigos. Divulgue o canal para todo mundo que você conhece. Faça com que os seus amigos e os seus colegas de trabalho, de escola, de clube também se inscrevam. O objetivo aqui é fazer com que mais e mais pessoas se livrem desse terrorismo barato, dessas mentiras, dessas manipulações picaretas disseminadas pela extrema imprensa do Fazendão. E aí passem a ter acesso a informações com credibilidade e com aquele indispensável toque de bom humor. Eu sei que é um tanto repetitivo dizer isso todos os dias, mas é a verdade. Desde que o YouTube desmonetizou o canal em dezembro do ano passado, o CL News depende única e exclusivamente dos telespectadores. Portanto, a sua contribuição a partir de apenas R$ 5,00 por mês, ou aquilo que a sua generosidade permitir, é muito bem-vinda. É fundamental para que o CL News continue na sua missão de manter você objetivamente bem informado, com seriedade, com honestidade e isenção, mas sem mimimi. Os dados bancários estão todos aí embaixo, na descrição do vídeo, junto com os links para todas as plataformas que publicam o CL News. Desde já, fico muito agradecido por poder contar com esta sua dupla parceria de divulgação e de contribuição. E mais uma coisinha, depois de tantas semanas sem ir à padaria, quando eu cheguei lá e perguntei para a moça, tem pão? Ela se aproximou, me abraçou chorando e disse, tem pão mesmo. Até a próxima.